Uma dica para você: a pessoa que vai receber o seu currículo hoje não é uma pessoa, é um robô. Para determinada vaga de emprego, em regra, claro que temos as exceções, mas a regra é ser um processo robotizado. Tem muitas ferramentas, né, de procura de emprego, né, no mercado. Quais são as dicas que você dá para quem está desempregado? Para o meu trabalho principal, que é treinar pessoas para entrevistas de emprego. Muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Esse é o Todo Mundo Pode, um lugar onde a gente vai reunir pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso compartilhando suas histórias. Eu me chamo Fabrício Dantas, sou executivo há mais de 20 anos no mercado corporativo e decidi criar esse canal para poder compartilhar assuntos que são úteis para as nossas carreiras. Se você se interessa por carreira e autodesenvolvimento, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com pessoas que tenham o mesmo interesse. Bom, o tema de hoje é conseguir um emprego. Antes de começar a gravar, estava pensando qual seria a melhor forma de começar esse vídeo que fala sobre como conseguir um primeiro emprego, ou como conseguir um emprego. Eu fiquei pensando, como é que eu consegui meu primeiro emprego? Você se lembra como é que você conseguiu o seu primeiro emprego? Eu lembro que naquela época, há 20 anos atrás, meu irmão falou para mim: Fabrício, tem uma empresa que está contratando. O que eu fiz? Peguei meu currículo, imprimi, tive muita criatividade para colocar assuntos e preencher conteúdo ali naquele currículo, não tinha muita experiência, não tinha nenhuma experiência na verdade, e fui levar o meu currículo no prédio onde estavam contratando. E para sorte, eu entreguei meu currículo exatamente para a pessoa correta e ela encaminhou para a contratação. Agora, como é que é hoje em dia? Onde as pessoas entregam seus currículos? Para quem os currículos devem ser entregues? Robôs? Meu nome é Eduardo Félix, eu sou especialista em recursos humanos, carreiras e recolocação profissional. Então, ao longo dos últimos anos, desde 2018, eu tive um hype no LinkedIn e ali eu comecei a ganhar notoriedade e, com isso, eu consegui atrair clientes para o meu trabalho principal, que é treinar pessoas para entrevistas de emprego. Legal. Então, ali eu vi uma deficiência do mercado atual, já que os meus concorrentes, eles trabalham com todos os serviços, né? Currículo, reformulação, análise de currículo, de LinkedIn, e apenas para entrevistas, não tinha ninguém que fazia isso. Então, a partir do momento que eu comecei a ofertar esse tipo de serviço, as pessoas começaram a falar bem do meu serviço, a recomendar. Hoje eu sou o perfil aí que provavelmente tem mais recomendações de clientes recolocados. Mais de 150 mil pessoas acompanham todos os dias as dicas de carreira e recolocação do Eduardo Félix, um consultor de recursos humanos, eleito um dos 10 maiores influenciadores de RH da América Latina. Nesse vídeo, ele dará dicas práticas de como conseguir mais entrevistas de emprego e ainda como é que a gente se sai melhor nessa etapa tão temida. Recolocação profissional. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Essas pessoas querem saber como é que faz para entrar de novo no mercado de trabalho. Quais são as dicas que você dá para quem está desempregado? Em primeiro lugar, é entender que, assim como os governos ao longo dos anos têm um movimento pendular, que ora vai para a esquerda, ora vai para a direita, o mercado de trabalho, ora está em oferta, ora está em procura. Então, vou falar do estado atual do mercado, que é estar em procura. O que isso significa? Que nós temos mais candidatos do que vagas, muitos mais candidatos do que vagas para a maioria das profissões, para a maioria dos cargos. E isso aí piora, a situação se torna mais difícil quando você vai subindo no topo de uma pirâmide na cadeia hierárquica. Então, quanto mais alto for o cargo, maior a dificuldade de se recolocar. Então, o primeiro ponto é entender que o processo de recrutamento, ou seja, o processo que eu, como candidato, faço a prospecção, eu envio o meu currículo para determinada vaga de emprego, em regra, claro que temos as exceções, mas a regra é ser um processo robotizado. Por que isso? Porque cada empresa
contrata a plataforma, enfim, o site que for mais vantajoso de acordo com a estratégia que ela definiu. Então, há pouco tempo eu escrevi um artigo explicando sobre isso. Quando você envia um currículo, quando uma plataforma pede para você anexar, acontece que entra em jogo uma tecnologia chamada parse. O que significa? É uma análise que é feita em cima do seu documento. Então, nosso padrão ocidental de leitura, de escrita, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o currículo ele tem que ser o mais simples possível, porque essa tecnologia ela vai pegar os dados que não estão estruturados no currículo dos candidatos. Como assim não estruturados? Porque nós não temos uma regra BNT para você enviar um currículo dentro do mercado de trabalho tradicional. Não estou falando dentro do meio acadêmico, tem um currículo Lattes. Estou falando aqui fora. E aí, o que vai acontecer? Essa tecnologia vai fazer análise do que tem no currículo para jogar para o formulário do recrutador. O formulário ali que o site, o ATS, né, o ATS no caso, Applicant Tracking System, um sistema de rastreamento de candidaturas, vai fazer para que o recrutador tenha os seus dados ali em mãos. Então, quando pedem para anexar o currículo, o candidato ele não pode ir com o mesmo modelo, ou seja, com as mesmas informações, e enviar para todos os sites. Por quê? Porque é uma correspondência de palavras-chave. O que são as palavras-chave? As palavras ali que correspondem ao principal dentro das atividades que ele faz, começando pelo objetivo. Se o objetivo é analista de contas a pagar, eu não posso colocar uma coisa diferente disso, porque já caio no início da busca. Então imagine uma brincadeira que eu faço com todo mundo. Imagine você, por exemplo, vai ser recrutador por um dia. E aí você vai buscar o cargo de vendedor. Você precisa de um vendedor. Como você vai fazer essa busca? Como você vai buscar um vendedor? Ah, vou pesquisar sobre vendedor. Então tem muita gente ali que no LinkedIn, por exemplo, ainda põe em busca de recolocação, em busca de trabalhar nessa sonhada, conceituada empresa e já cai no primeiro filtro de busca do recrutador. Então esse ponto é o quê? De customização. Ou seja, bom, o Eduardo falou, pô, pediu para eu anexar um currículo, o que eu vou fazer? Eu vou customizar de acordo com a descrição da vaga. Como assim? Nós temos as atividades. Imagina, lavar, passar e cozinhar. Já fiz as três coisas. Só que ali não pede cozinhar. Você não vai colocar cozinhar, você só vai colocar lavar e passar e dispara e vamos para o próximo. Essa é uma peculiaridade nos sites que pedem para você anexar. Então é importante também se atentar ao formato escolhido. No caso, se a gente consegue ler, caso envie em PDF, as letras, os caracteres. É importante ali fazer, selecionar tudo, dar um Ctrl+T, um Ctrl+A, não, dependendo do programa que a pessoa utilize para enviar um arquivo em PDF para ver se está bonitinho ali. Porque não é um humano, em regra, que vai ter esse primeiro contato com o currículo. Porque, conforme eu disse no início, o mercado em procura, existem vagas que vão receber 500 candidaturas, 1.000, mais de 1.000 candidaturas. Deixa eu ver se eu Então, é só a entendi. pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, Edu. Então quer dizer que a gente tem que ter uma estratégia na hora de preparar o currículo, e essa estratégia é uma estratégia que está com base em dados mesmo. Quer dizer, hoje tem robôs que eles conseguem ler o teu documento e eles vão tirando essas Exatamente. palavras-chave. E essas Exatamente. palavras E você tem que isso escolher de quando, acordo com a vaga, é isso? isso quando o site ele pede para você anexar, que é uma peculiaridade. E a Aham, outra peculiaridade é quando você envia o seu currículo depois. Como assim? Eu vou lá entrar no vagas.com, por exemplo, tá que é bom. clássico. Eu vou inserir os meus dados em um Uhum, formulário e depois eu vou fazer os disparos. Meu currículo está lá bonitinho, não vai aham. sofrer alteração. Aí sim a busca das palavras-chave tem que ser feita, porque você vai contar com um único currículo, diferentemente do modo no qual você anexa. Lembra? Quando você anexa, você customiza de acordo Uhum, com o que a vaga está pedindo. Para quê? Para ter a correspondência de palavras-chave. tá bom. Já nesse caso, ela é diferente. Então, qual é o objetivo aqui? Buscar, por exemplo, abrir um documento no editor de texto, no Word, que é o que a maioria das pessoas Usa. utiliza, entrar
ali buscar a vaga que, né, do cargo que a pessoa está concorrendo. Exemplo, analista de logística. Buscar umas 20 vagas, independentemente da localidade, seja em Pernambuco, no Amazonas, Uhum, enfim, copiar e colar ali de 20 a 30 vagas, no caso, a descrição das atividades, e fazer manualmente a captura das palavras-chave, fazendo a correspondência do que a pessoa realmente viveu com o que uhum, mais se repete, certo? E entendi. ali a pessoa já começa a mandar o currículo e se torna mais competitiva. Mas além disso, dessas duas peculiaridades, é importante que a pessoa envie currículo todos os dias úteis, porque há vagas que são preenchidas em caráter de urgência. Então Uhum, imagine eu e você, Fabrício, nós vamos aham, concorrer a uma vaga aqui de, vou inventar aqui, de cozinheiro. tá legal, E aí eu enviei o meu currículo hoje. Sendo que o Fabrício olhou ali para o site, não vou mandar hoje não. E só manda semana que vem. tá Só que legal. se a vaga tem o caráter de urgência, o que acontece? Eles podem me chamar hoje para entrevista já. Eu fazia entrevista com o pessoal do RH, com o gestor, com o cachorro do gestor, com a sogra do gestor e vamos embora. E ser contratado. E aí, no momento que o Fabrício resolve mandar, pode ser que a vaga já tenha sido preenchida. Então, é um ponto para você ter um poder maior de ser competitivo. Não quer dizer que Uhum, você vá conseguir ser chamado para a entrevista. uhum, entendi. Então, eu É, falo todos os dias úteis. Por que todos os dias úteis? Porque se a vaga tem um caráter de urgência e você já pega no início, a sua chance ali de ter o currículo visualizado é a primeira. E por último aqui, mandar vagas com que tenham o seu perfil. Então, uhum, tem gente que entra no modo desespero e fala, pô, mas isso aqui é parecido com, sei lá, eu sou analista de marketing, mas é um pouco parecido com de venda. Não, marketing é uma coisa e vendas é outra. uhum. Então, vai que não existe. Deixa eu fazer, então, fazer uma parte aqui do que nós falamos, um resumão. Vamos. Você comentou, então, que é importante ter palavras-chave. Eu estou vendo aqui no teu artigo que você comenta que, interessante, então eu quero trabalhar numa área de marketing. Eu vou procurar vagas de marketing, vou ler as vagas de marketing, vou colocar, de repente, num arquivo lá quais são as principais palavras, as palavras que Uhum, mais se repetem. Estou vendo que as uhum, vagas de marketing se repetem muitas palavras social media, SEO, que é a parte lá uhum, de pesquisa, né, na internet, CRM, se é finanças, tem algumas palavras contas a pagar, e eu vou colocar essas palavras dentro do meu currículo para poder facilitar na hora do robô fazer a pesquisa. E também uhum, comentou que a gente tem que ter frequência, né, até para poder ser uhum, mais competitivo. Então, uhum, mandar com mais frequência para que então a gente possa estar em pé de igualdade com os demais uhum. candidatos. É isso. Tem muitas ferramentas, né, de procura de emprego, né, no mercado. Existem muitas ferramentas. Algumas funcionam mais para algumas pessoas, outras não. Então, por exemplo, um tempo atrás eu tinha uma cliente reclamando que o vagas.com Aham. tinha poucas vagas de nível gerencial, certo? Então é importante que o candidato comece a ter essa noção, porque Uhum. infelizmente não há esse tipo de preparo em uma universidade. Muitas universidades públicas, privadas, eles te dão aquela promessa, bom, você vai melhorar sua empregabilidade, você vai ter Uhum. um salário melhor. Acontece ocasionalmente, mas nenhuma delas te prepara para encarar o mercado. Então existem pessoas que vão pegando aí as dicas e tal, e tem aquela situação no LinkedIn como em qualquer lugar. Nós temos pessoas que realmente são especialistas em determinado assunto e tem Uhum. pessoas que se dizem especialistas, mas na verdade não são especialistas. Exatamente. Tem uma parte muito importante que é o networking, né? Você atrás das pessoas, né? Que você já trabalhou. Tem alguma dica relacionada a isso? Como é que eu faço Sim, para me conectar às pessoas? Como é que eu sim. faço para pedir ajuda, né? Hoje em dia, por exemplo, dentro do LinkedIn, eu conheço praticamente todas as pessoas que são os perfis ali que têm maior volume, maior número de seguidores, de engajamento, enfim, nós não nos conhecemos. Só que a maioria eu não conheço pessoalmente. É uma coisa que é com o tempo que é feita. Então, hoje, nossa era atual, ela permite esse tipo de relacionamento sem que você conheça Uhum. a pessoa ali de modo presencial. Então, o LinkedIn, o que que ele propicia para gente, por exemplo? Sei lá, eu quero conhecer alguém ali, enfim, comentar.
nas publicações dessa pessoa com frequência. Não um comentário muito bom, um joinha ou uma mãozinha. Vou fazer um comentário ali mais Profundo. completo, alguma coisa que tenha a ver com o tema, porque ela passa a se tornar conhecida, porque faz parte do dia a dia. Oferecer ajuda é importante, dando que se recebe, o clichê, enfim, Aham, oração bem antiga, e muitas vezes a pessoa já chega ali, eu também entendo, compreendo que o desespero faz isso. Olha, aqui tá o meu currículo, bate ali na porta, eu bato na sua porta ali, por exemplo. Eu te aham. adiciono, Fabrício. Pô, vem cá, toma aqui meu currículo. Pô, tô precisando de faz uma apresentação enorme. E aí o que vem depois, né, que a gente vê a questão da educação de alguns. Que aí eu falo assim, pô, olha só, infelizmente não trabalho com vagas de emprego, Aham. não tenho acesso a empresas, meu trabalho é treinar os meus clientes para entrevista. Uhum. A pessoa, ok. A pessoa fez um texto enorme, copiado e colado, Aham. provavelmente, acabou. Tipo assim, né? Ah, já que você não me interessa, então, tchau. E não procurar a pessoa apenas quando precisa. Existem Aham. pessoas que são assim. Ah, trabalhou junto. Não manteve ali, porque o networking, né, é como se fosse um trabalho de agricultura, Aham. de você cultivar ali um relacionamento, mesmo que seja mesmo que seja não, networking é profissional. E aí a pessoa perde o emprego e fica sem falar 20 anos, aí vai lá atrás da pessoa e ainda acha que a pessoa tem que ajudar. Quer dizer, o network tem que ser cultivado, né? Como se fosse Tem que ser, agricultura, como você comentou, né? Então, tem que ser cultivado. E aí é uma via de mão dupla. Eu já li É isso, né? uma, Você é uma via, ajuda, você é ajudado, né? exatamente, é uma via de mão dupla. E E ali, aí, e aquele ponto de você não procurar a pessoa só quando você precisa. De repente, você pode procurar para trocar uma ideia, para pedir um conselho. Isso vai te manter ativo naquele relacionamento. É isso, né? exato, e tem pessoas assim que pensam, bom, o network são quantas pessoas eu conheço, não importa quantas pessoas você Aham. conhece, o que importa é o oposto. Quantas pessoas sabem o que você é e se elas fariam alguma coisa por você? Legal, Edu. Você falou que você se especializou na parte de treinamento de pessoas para fazer entrevistas, né? Tem algumas ciladas assim que a gente acaba caindo quando vai fazer a entrevista? Eu queria saber a tua opinião sobre algumas delas, tá? O que responder quando o recrutador te pergunta assim? Peraí, mas você pulou muito de empresa, né? Ficou pulando de empresa em empresa. Por quê? Tem alguma resposta boa assim para essa pergunta? Não existe uma resposta boa. Existe a pessoa conhecer o histórico profissional dela e entender o porquê dos pulos. Então, por exemplo, se eu pego alguém da geração mais recente, isso aí é uma coisa cada vez mais comum, porque as pessoas mais jovens, elas estão em busca de propósito. E nessa busca de propósito, a pessoa não vai ficar no lugar onde ela não se sinta bem. Então é algo ali, uma falta de conhecimento, por exemplo, perguntar por que ela pulou de galho em galho. Aham, Mas poderia perguntar de outra forma. Nesse aham, período aqui, o que que aconteceu? O que que você aprendeu? Qual o erro que você cometeu? Estou falando assim de uma aham, forma mais genérica, né? aham, tá. Enfim, o que você trouxe de resultado, porque pode acontecer. Aham. Então, o tempo, ele é relativo demais. Você acha que isso já mudou, Exemplo, então? Essa coisa não desse mudou, não mudou. preconceito de pular, de não ter muito tempo em cada uma das ocupações? Não mudou, não mudou porque hoje mesmo eu fiz uma publicação que vai por esse caminho e tem um rapaz que já vai pelo caminho oposto, que pergunta: por que você ficou 27 anos numa empresa? Também é relativo. Exemplo, eu trabalhei numa empresa em 3 meses. Em 3 meses eu trabalhei mais do que a minha vida inteira. Você está entendendo? Eu Sabe que aprendi eu mais do que. concordo com você, tá? Eu acho que é muito relativo isso, tá? Eu já ouvi durante muito tempo esse preconceito com relação a pessoas que passam muito tempo em empresa. E eu acho que nós estamos numa fase hoje que realmente isso é muito relativo, né? Você passar muito tempo na empresa não significa que você seja acomodado. Pelo contrário, pode ser encarado também como uma habilidade que você tem de se adaptar, porque qualquer empresa em 10 anos sofre muitas mudanças, né? Tem muita gente que sai, que não consegue se adaptar, ou que não consegue adaptar às mudanças. Então, não necessariamente ficar muito tempo na empresa é visto como uma coisa negativa. E o contrário também, né? Se a pessoa de repente tem uma trajetória de vida que justifique, né, essas mudanças de trabalho, mudanças de posição, não acho que tenha algum problema. Uma vez eu ouvi que você, quando
na condição de candidato que você precisa saber contar a sua história. Você precisa ter um storytelling da tua carreira para que faça sentido, né? E talvez isso você deve mostrar, deve ensinar isso quando você faz esses trabalhos, né, de mentoria que você faz com os teus clientes, né? Tentar entender a tua história e tentar saber contar a sua história, né? Então, quando eu comecei, por que que eu mudei, por que que eu fui para tal área, por que que eu parei de trabalhar e passei um ano fora, né? O que que eu fui buscar. Então, saber justificar a tua jornada, eu acho que faz diferença na hora que você faz uma entrevista, você concorda? Exatamente, porque hoje nós temos a internet que alimenta a gente de muita informação, só que tem muita porcaria, tem Aham, muita coisa igual. Então, meu trabalho ali é diferenciar o meu cliente do que eu chamo de candidato comum, que é o que vai buscar uma resposta pronta. Então, uhum, por isso que quando você me perguntou, bom, e aí, qual é a melhor resposta? Não tem melhor resposta, a pessoa tem que conhecer a história dela. Então, imagina, tem pessoas que não dão sorte. Já pensou se ele passou em 3 lugares e foi assediado nos 3 lugares? uhum, Ou você já pensou ali se os valores eram opostos aos valores? Já trabalhei numa empresa na área de vendas que o cara tinha que mentir uhum, para o cliente. Ó, vai chegar tal dia, hein? Mas não vai chegar, não vai chegar, nunca chegava. Então, se isso aí é um valor que vai contra os seus princípios, aquilo te adoece. uhum, Então a pessoa não vai ficar onde ela não quer. Eu acredito bastante hoje no conceito de recrutamento realista. Lá fora, Realistic Job Preview. A primeira vez que eu li sobre foi num livro do Stephen P. Robbins. uhum, Lidere e Inspire, o nome do livro. uhum, É uma literatura prática e ali ele traz que as pessoas querem saber a verdade. Não é que você vai falar mal da empresa, mas você tem que falar na empresa não só as coisas boas, como uhum, acontecem na maioria das entrevistas. Olha, a empresa aqui, um ambiente maravilhoso, tem um cafezinho, a mesa de sinuca e tal, mas escondem alguns pontos que podem fazer com que a permanência do colaborador seja menor. E como nós temos esse momento do mercado em procura, isso favorece as empresas, o poder de uhum. barganha delas e desfavorece o candidato. Por quê? Porque o candidato a gente tem aí de montão para a maioria das profissões, principalmente as profissões mais tradicionais, mais conhecidas, RH, marketing, vendas, Edu, etc. e quando a empresa pergunta para o candidato que está desempregado há muito tempo, quanto é que ele quer ganhar? Pretensão salarial. Qual a sua pretensão salarial? Acho que as pessoas ficam um pouco, nesse momento, um pouco preocupadas, assim, né? Se eu falar um valor muito baixo, pode ser que me paguem mal. Se eu falar um valor muito alto, pode ser que eu seja eliminado. Hoje nós temos o Glassdoor, site antigo Love Mondays, que o candidato ele pode inserir as informações, ele tem que, né, que inserir as informações para falar do último salário, na última empresa, enfim, para retribuir o favor que ele vai ter ali, e ali ele vai conseguir fazer essa pesquisa. E essa pesquisa ela tem que ser previamente feita. Por quê? Primeiramente por porte de empresa, Uhum, pequeno, médio e grande. É óbvio que uma grande empresa, uma multinacional, ela tem o maior poder ali de pagar um salário melhor que uma empresa pequena. Então, a pedida salarial já modifica. Tem a uhum, questão de segmento também que a pessoa vai atuar. Então, vamos dizer que ele atue ali numa multinacional, numa mineradora ou numa consultoria. Provavelmente, trazendo o estereótipo a mineradora, não quer dizer que a uhum, consultoria vai pagar mais, mas pelo histórico, a mineradora vai pagar mais, vai fornecer uhum. benefícios mais atrativos do que uma consultoria, Então, você acha que a por pessoa tem que exemplo. pesquisar, ela pesquisa mais ou menos quanto que ganha aquela vaga, e aí ela pode, de repente, na entrevista, comentar a respeito disso, é isso? Eu queria comentar não, e eu recomendo que ela faça por faixa. Então, exemplo, Quanto é que vamos você quer dizer ganhar? A que pessoa fala, putz, viu lá que a média é 3 mil, sei lá. Então ela chega na entrevista a e média é fala, 3.000, só que ela tem que ver o mínimo dela, para ela uhum, viver e não sobreviver. Vamos dizer que o salário pode cair até 2,5. uhum, Então ela bota de 2,5 a 3,5. tá, Na entendi. maioria das vezes vão Tá. pagar menos. É. Tá? Tem um caso aqui de um cliente, né, que a gente não chegou Ah, nessa parte, né? ah, E eu não lembro bem o valor, vou chutar o tá valor aqui. bom. Ele falou de 25 a 30 mil, era mais ou menos próximo desse valor. Aham, Quanto a empresa pagou? 20. Não, pagou 25, né? Ele, pô, mas eu queria 27 e tal. Eu falei, então eu tinha que falar de 27 a 30.
porque na maioria das vezes ela vai te dar O o menor mínimo que valor. você falou. Ah, entendi. Pensei que ela dá menos do que o Então, mínimo. Então, ela pouco. vai dar o mínimo que Não, você falou, é isso? exatamente. Entendi, entendi. Bacana. Você é novo, você deve ter, sei lá, 30 e poucos anos, 20 e poucos, é isso? 30 não? 39. 39 anos? Ah, pensei que você fosse mais novo. Tem uma aparência bem jovem. Obrigado. Hoje em dia, ainda existe algum preconceito com relação à idade? Falta do etarismo, tal, se acima de 50 ou não. Por exemplo, seus clientes são clientes de todas as idades? Eu trabalho a partir do analista ali, do pleno, para lá alguns júniores me Aham, procuram para trabalhar com assistente, eu não, pelo valor do trabalho. aham, Então, um assistente ali ficaria complicado e a entrevista do assistente é normalmente mais geralzona, aham. mais fácil. Então, eu tenho clientes aí meu público aí de 30 a 55 anos, Tá, e o mercado, certo? você acha que o mercado está fechado para pessoas Depende do com mais de cargo. 50? Depende do cargo. Depende do cargo. Porque, assim, a maioria de pessoas, por exemplo, para chegar num cargo de diretoria, Aham, se ela não é filha do dono, ela vai chegar depois dos 40, dos 50 anos. aham, É algo natural. Você aham, não vai ver um cara ali de carreira ser diretor com, com 25, 30 anos. A não ser que seja uma empresa, uma startup e tal. aham. É uma grande Enfim, exceção, né? é. Legal. Então, eu Estamos tive chegando. casos emblemáticos aí de uma cliente. Ah, Acho que ela já fez, não sei se ela já fez 60 anos, 50 e poucos anos, que ela tinha dificuldade muito boa, essa moça. aham. E ali acabou o treinamento e tal, ela não conseguiu. Eu falei, pô, que estranho. É ruim, que às vezes acontece, né? De a pessoa Desiste? ser boa e não, ela não desistiu. De repente ela passou em tudo. E aí ela pegou o jeito ali de como se faz e tal. Tem um cliente também da área de TI, que a área de TI dizem que é preconceituosa e tal. Esses meus clientes entraram também com 50 e poucos anos na área de TI. Então, eu parto da seguinte premissa, né? O meu trabalho é um trabalho bem frio. Frio em Uhum, relação ao quê? E é o que eu tento passar para qualquer pessoa que acompanha meu trabalho. A uhum, preocupação tem que ser gerar o maior número de entrevistas que você puder e se preparar para cada uma dessas entrevistas. Se preparar como? Pegar as principais perguntas, respostas e gravar, olhar para a câmera, porque você vai para uma entrevista, falar e ouvir, respectivamente, a maior parte do tempo, e não ler e escrever. E o que acontece? A maioria das pessoas lê e escreve. Algumas até falam para o espelho, só que o espelho não tem o fator repetição. A câmera tem para quê? Para que você consiga rever o que você fez e posteriormente regravar o vídeo e ter mais uma chance ou mais chance de melhoria. Então, é um processo de melhoria contínua. legal. Para a gente poder encerrar, Edu, eu comecei comentando que o propósito aqui do nosso podcast é incentivar as pessoas, né, a irem atrás do autodesenvolvimento, do sucesso profissional. Minha pergunta para você é: você, pela experiência que você tem, pela quantidade de pessoas que você já ajudou a se recolocar, e pelos clientes, né, que você faz mentoria para entrevista, você acha que todo mundo tem condição de ter uma boa empregabilidade? Não, até porque a realidade das pessoas é diferente. E aí a gente entra em outro assunto que é a questão da oportunidade. É claro que uma pessoa que tem o melhor poder aquisitivo, que estudou nas melhores escolas e tem uma condição melhor de desenvolver a própria empregabilidade do que uma pessoa que precisa pegar duas conduções para ir, duas para voltar, passa 5 horas no trânsito e chega Uhum. em casa e tem que cuidar da família. A minha dica final procurem empregos técnicos em um primeiro momento, em vez de graduações tradicionais em um primeiro momento, porque hoje nós temos um buraco grande que, além de não darem, né, muitos terem um preconceito com pessoas que são mais velhas, que passaram de 50, de 60 anos, existe também a questão do mercado em procura não favorecer quem não tem experiência. Então, pense se você vai ter tempo, por exemplo, vai fazer a faculdade, se você vai ter tempo de estagiar, porque tem Uhum. então que nós temos muito por aí e é um tipo de público que eu não consigo ajudar pela limitação do meu trabalho, que é ensinar a contar histórias da vida Aham. profissional de pessoas que se formam e o diploma vai lá para a Não tem parede, né? experiência. Aham. Vira um quadro, porque ela não tem experiência. Então, é um cenário desolador. As pessoas me procuram, eu fico de mão atrás, Eduardo. Pô, me formei em Aham. engenharia de produção, me formei em tecnólogo em RH, me formei em não sei o quê. Tem experiência? Não, pô, então não consigo te ajudar. É uma questão de ir aos poucos até pegar o ritmo.
Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que todo mundo pode conseguir um novo emprego. Desejo muita sorte para você que está procurando se recolocar ou está procurando fazer uma transição de carreira. Muito obrigado pela sua audiência. Todo mundo pode. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau!